o Senhor que vem substituir Jesus, veio para substituir Jesus e nos guiar em toda a verdade. Isso mostra que o nosso Senhor cumpre a sua palavra quando diz: não vos deixarei órfãos. Agora nós precisamos, Senhor, Espírito Santo, que o Senhor venha conduzir os nossos pensamentos, a nossa meditação, o nosso coração, porque eis aí os trabalhadores, os ceifeiros que o Senhor tem chamado, estão espalhados por todo o mundo. Em todo o mundo, em todo o planeta, há ceifeiros que o Senhor chamou, escolheu. E eu creio e quero continuar crendo que o Senhor os elegeu, além de tê-los chamados e escolhidos, para que eles venham dar frutos para o Senhor. Então, meu Pai, eu peço, conduza as nossas mentes. O Senhor disse: orai, orai, pedindo a Deus que envie trabalhadores, ceifeiros para a tua seara. Nós temos orado. O Senhor é minha testemunha que todo santo dia nós temos orado para isso. Agora, meu Pai, nós estamos aí diante de milhares e milhares e milhares, centenas de milhares, talvez milhões de ceifeiros. Mas, infelizmente, nós sabemos, nós temos conhecimento, que como no passado, quando o Senhor chamou Israel, tirou Israel do Egito, o Senhor colocou para aquele povo duas opções, quando atravessaram o mar vermelho. Lá no Monte Sinai, o Senhor disse, através de Moisés, para aquele povo: olha, eu tirei vocês da escravidão, eu arranquei vocês da escravidão, vocês deixaram de ser escravos para serem meus servos, mas eu coloco para vocês dois caminhos: o caminho da bênção ou o caminho da maldição, e cada um de vocês tem que tomar a decisão pessoal. Eis que eu coloco a bênção ou a maldição. Vai depender de cada um de vocês obedecer ou não. E eu deixo aqui a minha palavra. Eu empenho a minha palavra de abençoar aqueles que obedecem os meus mandamentos, que me seguem, mas também deixo registrado a maldição que vai seguir aqueles que me desobedecem. E nós temos visto isso, meu Pai. A história registra. Todos nós temos conhecimento disso na tua própria palavra. O Velho Testamento está cheio, repleto de exemplos de pessoas que foram elevadas até a condição de reis, mas
por conta da desobediência, da rebelião contra ti, colheram o fruto da maldição. Está claro para a gente vê isso na tua palavra, está escancarado lá para todo mundo ver. E nós, meu Pai, que estamos neste momento aqui, concentrados numa só fé, num só Espírito, diante de um só Deus, invocando o Deus da Bíblia, nós queremos que o Senhor venha conduzir os nossos pensamentos e também os corações. Porque até mesmo entre os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vimos que houve traição e maldição, obviamente. Houve também fraqueza, debilidade. Na hora em que o Senhor estava multiplicando pães e peixes, os teus discípulos eram uns. Mas quando o Senhor foi preso, o Senhor ficou sozinho. Porque aqueles discípulos, como Pedro, por exemplo, chegaram até a negar que te conheciam. Meu Pai, nós temos exemplos de pessoas que estavam lado a lado contigo, que fizeram muitos milagres, que curaram enfermos, que libertaram pessoas, que expulsaram demônios, que fizeram, mas na hora da tribulação, eles negaram a fé. Então eu peço que o Senhor venha despertar essa consciência na vida dos obreiros de hoje. Pastores, bispos, esposas, todo mundo, todos nós estamos incluídos. Eu também não estou excluído, eu também estou incluído nisso. Ó poderoso de Israel, tu sabes do que se passa dentro do nosso coração, na nossa alma, na nossa consciência, o temor que temos para com o perigo que este mundo se nos apresenta para perder aquilo que o Senhor nos deu com tanto sacrifício e que nós conquistamos com tanto sacrifício. Meu Pai, venha preparar a tua igreja, venha preparar os teus servos, todos nós, venha nos sustentar, para que nas horas de tribulações, nas horas de provações, nas horas difíceis que todos nós passamos, Senhor, não venhamos fraquejar. Tu disseste para Pedro, tu disseste, quando te converteres, pontinho, quando te converteres, quer dizer que Pedro estava com o Senhor Jesus, mas não era convertido, era apenas convencido, e como ele, os demais também. Então, meu Pai, nós sabemos, estamos conscientes de que esta é a situação de muitos no nosso meio. Somos muitos, mas na hora da tribulação, quantos têm deixado o arado e olhado para si? Quando chega na hora da tentação, entre as ofertas que o mundo oferece, que nós vemos a internet trazendo shopping, o mundo inteiro para dentro da nossa casa, ou melhor, para dentro do coração daqueles que estão ligados nela. E o diabo oferecendo o mundo, o colorido do mundo, as cobiças do mundo, a glória do mundo. E muitos
tem deixado o relacionamento contigo, meu Senhor, por causa do mundo. Então, meu Pai, justifica aí aquela palavra que o Senhor disse, o nosso Senhor disse: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu diria, muitos foram escolhidos, mas poucos foram eleitos, filhos de Deus. Meu Pai, eu te peço que essa consciência venha cair agora. O Espírito Santo faça cair agora sobre toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Membros, pastores, obreiros, bispos, esposas de pastores, de bispos, sobre todos, meu Pai, desça o espírito de temor para contigo, para que aqueles que por acaso estão se deslumbrando com as ofertas de Satanás, venham despertar e voltar ao primeiro amor. Eu te peço, Espírito Santo, faça a tua obra, porque como Jesus disse, orai para que o Senhor da seara envie trabalhadores para a sua seara. Então, meu Pai, eu tenho orado, o Senhor é minha testemunha, e agora o Senhor me coloca aqui diante de milhões de ceifeiros, e a responsabilidade é muito grande. Só o Senhor para conduzir os nossos pensamentos, o nosso coração, e trazer a consciência de uma fé sincera, pura, um temor para contigo, para que então o teu nome seja santificado em nossas vidas, para que então o teu reino se expanda pelo mundo afora, para que então finalmente a tua vontade seja feita em nossas vidas. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Tome assento, por favor. Vamos assistir esse vídeo deste casal, que eu recebi isso aqui há poucas horas. Eu quero dividir com vocês. Nós temos um trabalho com o Unitur, a Igreja Universal, com uma instituição de turismo em Israel, só para Israel. E o objetivo não é ganhar dinheiro, o objetivo não é crescer economicamente, o objetivo é levar para Israel as pessoas que querem ter as suas almas curadas. Então, esse trabalho está sendo desenvolvido na igreja, em todo o mundo, e as pessoas que podem estão indo lá. E este casal é um dos que foram, e eles eram obreiros. A história deles vale a pena você compreender, ou ouvir, ver e procurar entender. Que talvez esse casal seja como você, um obreiro, uma obreira. Em Israel, quando a pessoa chega em Israel, se ela vai para visitar, para fazer turismo, ela vai para divertir, acalentar o seu coração, encher o seu coração de vaidade. Eu fui em Israel e falar para outras pessoas. E essa tem sido
Esse tem sido o grande erro daqueles que têm ido em Israel. Eu vi isso na minha própria vida, que a primeira vez que eu fui em Israel foi em 1980. E já fui lá muitas e muitas e muitas vezes. E sempre que eu ia lá, eu ia para ouvir as pedras falando, não para ver onde Jesus passou, não para ser batizado nas águas do Rio Jordão. Não. Eu ia para ouvir o que as pedras falariam comigo. E eu saía de lá renovado, porque as pedras falavam comigo. É o que Jesus disse: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. A verdade é que, normalmente, quando a pessoa vai em Israel, ela vai com o intuito de fazer turismo. Mas não é esse o objetivo da Unitur. O objetivo é levar pessoas, por isso nós levamos um grupo de pessoas limitado, justamente para poder passar para as pessoas as palavras que Deus queria falar nos lugares onde Jesus esteve. E realmente é isso que está acontecendo. As pessoas estão nascendo de novo, porque vão para lá não para ver onde Jesus esteve, não para ver a beleza do lugar, mas ter atenção para com que as pedras falam. E as pedras falam através dos seus servos, os servos de Deus, que falam da palavra naqueles determinados lugares que se vai. E quem é espiritual, quem é lá do alto, nasceu do alto, vai ter ouvidos para ouvir e corresponder. Quem é daqui de baixo, nascido da carne, certamente vai ver, olhar, assistir e vai se decepcionar, porque as pedras lá é que falam. Não é o Mar da Galileia, não é o Rio Jordão, não é o Monte das Oliveiras, não, são as pedras. Jesus é a pedra angular e Ele fala através dos seus servos. E isso está acontecendo, está havendo transformações de vidas. Mas eu queria que você soubesse o seguinte: esse tour, ele é bem limitado por conta das dificuldades, por conta de ser um trabalho mais, digamos, direto, objetivo, um trabalho de levar as pessoas sedentas de Jesus aquilo que Deus fala nos determinados local onde é visitado. Então as pessoas não se preocupam em fazer compras, as pessoas não se preocupam em ver os lugares ou pisar no lugar onde Jesus pisou. Não, as pessoas se preocupam em ouvir a palavra de Deus. E então há salvação, há um avivamento. Até porque, se você for a Israel para visitá-lo, Israel, especialmente Jerusalém, é uma cidade que foi destruída e reconstruída muitas vezes. Então, você não vai pisar no lugar onde Jesus pisou. Você vai ver as montanhas que Jesus viu. Você vai ver o mar da Galileia que Jesus andou. Você vai ver, mas você não vai poder andar no mar da Galileia. A não ser que você tenha fé para isso.
Pedro não teve fé, andou por um pouco, depois afundou. Mas, então você pode ver os lugares, mas o mais importante é absorver o espírito daquilo que está lá, a terra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem que ser um número bem limitado, de quando em quando, não pode ser assim, todo mês não, tem que ser bem restrito. E isso, obviamente, vai ter um custo alto, porque para chegar lá, você tem que passar pela Europa, e depois da Europa e viajar até lá. É realmente custoso, mas vale a pena aqueles que podem. Eu não estou aqui tentando passar para vocês uma propaganda para você ir a Israel. Você não precisa ir a Israel para você ver ou ouvir a palavra de Deus. E se você for como eu, fui quando era iniciante na fé, quando lia a Bíblia, quando eu ouvia, quando eu lia, entendia a palavra de Deus, eu queria conhecer tudo o que dizia a respeito ao templo de Salomão. Eu li a Bíblia inteira uma única vez. Uma única vez. E nessa única vez, quando lá no Velho Testamento falava e fala do templo, dos objetos do templo, do candelabro, da arca da aliança, eu não entendia nada, absolutamente nada, mas dentro de mim nasceu um sonho de poder ver o templo, e graças a Deus, todo aquele desejo, Deus fez possível acontecer. Eu vi e trouxe para cá, e você pode ver, melhor do que você vê lá em Israel. Então nós temos ali o tabernáculo, nós temos aqui a arca. Eu não sabia o que era a arca, eu não sabia o que significavam os anjos, eu não sabia absolutamente nada. Veja como Deus fez a obra. E eu tinha 19, 20 anos de idade. Então, se você é uma pessoa que aspira saber das coisas de Deus, de conhecer o que Deus mostra, revela na sua palavra, não com o intuito de mostrar, exibir para os outros, mas para satisfazer o seu desejo de conhecer as coisas que representam a Deus, que representam Jesus. Ele permitiu que o templo fosse construído. Então esse sonho já tivemos lá atrás, há 60 anos, mais de 60 anos. E Deus foi tão misericordioso que todas as vezes que eu ia a Israel, nós íamos, Esther e eu, então nós queríamos levar para vocês, trazer Israel para cá, ou levar o povo daqui para Israel. Eu queria que vocês participassem. Por quê? Porque é isso que Deus me tem dado. Eu tenho um desejo enorme de dividir tudo que Deus me tem dado com vocês. Tudo, 100%. Eu quero que vocês tenham muito além do que Deus me tem dado. Esse é o meu prazer. Eu quero que vocês tenham, no mínimo, o espírito que Deus me tem dado, para que você venha repartir com outras pessoas, seus entes queridos, seus familiares, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, para que todos venham saber, conhecer o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Então esse desejo sincero, Deus nos tem concedido. Deus tem nos dado, graças a Deus. Nós queremos dividir com vocês.
Ora, mas voltando ao fato de que há dois tipos de pessoas que vão a Israel: aqueles que vão para conhecer, ou ver, comprar, adquirir, trazer para casa. Eu trazia pedra, eu trazia folha da oliveira, tudo que eu via. A mala vinha cheia de coisas, A primeira vez que nós viemos, nós trouxemos 2 galões de 20 litros de azeite para distribuir para as pessoas. E foi um problema gravíssimo que nós enfrentamos por causa daquilo. Nós queríamos dar azeite de Israel, tudo. Por quê? Porque havia dentro de nós o desejo de dar para os outros aquilo que Deus me tinha dado. Esse é o espírito do ganhador de almas. Esse é o espírito daquele que nasceu de Deus, daquele que realmente foi batizado com o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo quer dar e dar tudo o que está dentro de si para outras pessoas. Mas quem não tem o Espírito de Deus só quer receber, só pensa em si próprio, é egoísta. Então nós temos esse tipo de gente que vai a Israel. Quando aqueles que não têm o Espírito de Deus normalmente vão para curtir, para ver, tirar fotos, filmar e fotografar e etc. Mas aqueles que têm o Espírito de Deus vão para lá para ter um momento seu pessoal com Deus. Entre os pastores, entre os obreiras, entre todos os oficiais da Igreja Universal, existem aqueles que estão cheios do Espírito Santo e querem dar, dividir com outras pessoas. Mas existem aqueles que também não têm nada e se fazem passar por espirituais e querem só receber. Você é uma dessas pessoas. Ou você só quer receber e por isso está vazia, ou você só quer dar porque está cheio do Espírito Santo. 2 tipos de pessoas. Então nós trabalhamos com o Unitur para levar as pessoas, especialmente aqueles que estão frios, como esse casal estava, já só pensando em si mesmo. Ela mesmo confessou: eu criticava, tudo falava não sei o quê, enfim, estava vazia, estava fria. Ambos estavam frios. Por quê? Receberam bênçãos, então foram esfriando. Veja o que Deus fala na sua palavra. Isso é muito forte. Presta atenção. Coloca aí o texto, por favor, de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30 e versículo 1 a 3. Você pode pegar na sua Bíblia aí. A tribulação de Israel, que representa o Israel hoje, somos nós, a igreja do Senhor Jesus. A igreja evangélica, a igreja cristã, hoje é Israel. É o reino de Israel, é o povo de Israel no passado. Pense bem nisso. O que Deus falou para Israel no passado, fala conosco hoje, tanto quanto falou no passado. Você acredita nisso? Pois é. Então Deus fala para aquele povo: e será que sobrevindo-te todas estas coisas, quer dizer, a bênção ou a maldição? Porque no capítulo 28, você sabe, você conhece, o capítulo 28, Deus apresenta lá
13, 14 bênçãos, não é isso? Sim ou não? Se fizeres isso, você vai receber aquilo. Se fizer aquilo, vai receber aquilo outro, etc, etc. 13 bênçãos ou 14, eu não sei quantas, não me lembro agora. Mas depois ele disse: mas se ouvires a voz do Senhor teu Deus e desobedeceres e fores rebeldes, então sobre vós virão estas maldições. Aí tem uma carreira, se eu não me engano, 50 e poucos, 53 versículos que falam de maldição. Quer dizer, 13 ou 14 versículos que falam da bênção e 52 versículos, mais ou menos, que falam de maldição. Então Deus fala aqui sobre isso, através de Moisés. E será que, sobrevindo todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres, veja que Jesus falou para Pedro, né? E te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, a palavra, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, da tua escravidão, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Isso foi para Israel, que era escravo no Egito. Eu, você, todos nós também éramos escravos no Egito, sim ou não? Ou tem alguém aqui que não foi escravo no Egito? Não esteve na condição de escravo? Como é que você chegou na igreja um dia? Como é que eu cheguei na igreja? Como é que nós chegamos na igreja? Nós chegamos chicoteados pela vida, sofrendo, gemendo, urrando de dor. Deus nos libertou, Deus nos curou as nossas feridas, curou o nosso coração, nos livrou do inferno, nos livrou da morte, e mais, Ele nos deu o Espírito dEle para nos guiar segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Mas infelizmente, muitos pastores, bispos, esposas, etc, 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 um dia viraram as costas porque estavam fartos, estavam ricos, senhores de si mesmos, abandonaram o primeiro amor, e hoje você encontra ex-obreiros, ex-pastores, ex-esposas de pastores. Sim ou não? Quem está aqui que diz: ô bispo, eu não conheço ninguém que tenha se afastado de Jesus? Quem é que pode falar isso? Quer dizer que todos vocês conhecem pelo menos uma pessoa que está afastada. É ou não é? É ou não é? Então quer dizer o seguinte, que você, eu, todos nós também corremos o risco de nos afastarmos como estes estão afastados agora. Todos nós corremos esse risco. Não pense: eu tenho o Espírito Santo, posso agora ficar tranquilo, só curtir a vida. Eu não faço isso, eu não faria isso. Eu jamais poderei pensar sequer
agora eu vou descansar, vou me aposentar. Esther, vamos sair pelo mundo, conhecer os lugares e curtir a vida e etc. Não, nós não podemos, porque eu não quero correr o risco de me iludir com essa porcaria de mundo e acabar perdendo o meu contato com Deus. Viu o que o obreiro falou? Eu estava em pecado. Não que eu estava em pecado, bem, realmente eu estava em pecado, porque quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente está em pecado. Essa é a realidade. Isso é fato. Quando Adão e Eva pecaram, foi porque eles desobedeceram a Deus, fizeram a vontade do diabo. E desde então o ser humano vem fazendo a vontade do diabo. Mas quando Deus nos liberta, Ele nos liberta do jugo de Satanás, para que nós venhamos ser servos do Senhor. E então ser ou ter uma vida diferenciada daqueles que não servem ao Senhor. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Quando você faz a vontade do seu coração, quando você faz a sua vontade, você faz a vontade do diabo, porque foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Adão e Eva eram pecadores quando caíram. Adão e Eva tinham um coração mau. Adão e Eva eram vazios de Deus, do Espírito de Deus? Não, eles eram perfeitos. Tão perfeitos que Deus vinha pelas tardes passear com eles. Deus não vai passear com gente imunda? Não. Com gente do mal? Não. Eles passeavam juntos. Mas quando eles desobedeceram a palavra de Deus, então veio o fruto da desobediência, que é a maldição. E é isso que a humanidade vive. E é isso que as pessoas que deixam a fé, deixam o primeiro amor, deixam o temor do Senhor, deixam a comunhão com Deus, deixam a casa de Deus e começam a viver na vida desigrejada, afastada, abandonada. Uma vez você desigrejada, você está sozinha. Foi o caso da Eva. Quando ficou sem Adão, ela estava sozinha para decidir a vida dela. Se ela tivesse com Adão, Adão não ia deixá-la cair na tentação de Satanás, mas ela estava sozinha. E o diabo esperou que ela estivesse sozinha. Assim são os desigrejados. Os desigrejados ficam sozinhos. Não tem quem apoie. Não tem quem lhe dê uma palavra. Não faça isso. Não tem. Então o diabo se aproxima e fala: acaba logo com a sua vida, porque não resta esperança para você. Mas a gente sabe que Deus permite que sejamos provados, para que então venhamos nos arrepender. E quando nos arrependemos, Ele fala, quando nos arrependemos, aí Ele diz assim: então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Deus espalhou, mas Ele te traz de volta. Você se espalhou, você ficou só, abandonado, mas Deus estende a mão para você que está me ouvindo, assistindo nesse momento, está desigrejado, está afastado, está abandonado. Eu fui injustiçado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Imagina, você reclama, eu saí por causa disso, eu fui injustiçado na igreja. Não tem nada que justifique a saída de ninguém. Nada. Porque quando você sai,
você fica só. E você está amaldiçoando a sua própria vida. Foi isso que aconteceu com Eva, foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Quando se afastou de Deus, Israel se tornou idólatra, pagão, e consequentemente perdeu a presença de Deus. Mas foi uma tribulação grande. Não tem tribulação que possa nos afastar de Deus. Não existe tribulação, seja injustiça, seja doença, seja enfermidade, seja falta de dinheiro, de emprego, seja qualquer que seja o problema. Nada tem razão de nos afastar da luz, porque na luz nós enxergamos para onde nós estamos indo e onde nós pisamos. E fora da luz, a gente anda nas trevas. Se mandar apagar todas as luzes aqui, e eu falar, venham aqui na frente, vocês vão se atropelar, vão cair. É ou não é? Porque todo mundo no escuro. Então, é assim. Veja só o que aconteceu com Pedro. Jesus disse para Pedro, ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar como trigo é peneirar. Quando se peneirava o trigo, então o que não presta caía fora, ficava do lado de fora. No monte da separação, do julgamento, né? Havia julgamento nas cidades, era sempre no monte. Então era no lugar do trigo, onde era feita a separação do trigo da palha. Então o que eles faziam? Pegavam o trigo, jogavam com palha e tudo. Depois de serem pisados, eles jogavam o trigo para o alto. Aí vinha o vento, soprava a palha para fora. E se mantinha o trigo ali na eira, chamava de eira. A eira é o lugar de julgamento entre os anciãos de Israel. E era onde separava o trigo da palha. E aqui cirandar é exatamente essa ideia. Ele disse: o diabo vos pediu para cirandar você como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Nós temos rogado a Deus para que a sua fé não venha desfalecer. E não só nós temos orado para que Deus venha guardar os seus servos, aqueles que são dele, mas nós temos ensinado, pregado, orientado. Sempre que nós estamos aqui, e o bispo Adilson também sempre está trabalhando no trabalho de conversão, de arrependimento. É ou não é? Não é verdade? Então, sempre há uma palavra para trazer os afastados. E trazer os afastados não é para ter mais oferta, mais dízimo, não, pessoal. É para salvar a sua alma. Os dízimos e as ofertas representam a sua alma no altar. A oferta não é dinheiro, não. Se você olha a oferta com o dinheiro, você não tem a visão, você sequer nasceu de Deus. A oferta é aquilo que você traz do mais profundo da sua alma e quer ofertar. Como você ama o seu filho que nasce, a sua criança que nasce, você quer dar o melhor para o seu filho. É ou não é?
Aquele melhor que você quer dar para o seu filho é o amor que você tem dentro de si. Então você cuida dele, dá o leite na hora certa, dá banho, você tem paciência, enfim, você está ali para cuidar, dar o melhor de si. É a oferta que você está dando para o seu filho. A oferta representa Jesus, o Filho de Deus, que Deus deu para nós, a oferta que Deus nos deu para nos salvar. Qual é a oferta que eu devo dar para Jesus, para o meu Salvador? Como disse o salmista, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, especialmente a minha salvação. Não tem nada mais precioso do que tomar o cálice da salvação, que depende da sua entrega, a entrega da sua vida, seu coração, sua alma, o seu ser, o seu futuro, toda a sua vida. É isso. Você entrega tudo para Ele, a salvação da sua alma. Tomarei o cálice da salvação e cumprirei os meus votos para com Ele, e confessarei o Senhor. Então, oferta é isso. Os dízimos, o que são os dízimos? Ninguém é obrigado a dar dízimo, não. Ninguém é obrigado a dar oferta, não. Você pode ficar na igreja o resto da sua vida, ser obreira, pastor, bispo, quem quer que seja. Ninguém me obriga a dar a oferta. Ninguém me obriga a ser dizimista. Não, eu faço por livre e espontânea vontade. E não me interessa saber se vão roubar o meu dízimo, se vão usar as minhas ofertas de mau jeito. Eu não quero nem saber, eu não estou dando para o homem. Se eu desse para o homem, eu iria cobrar do homem. Mas eu estou dando para Deus, eu vou cobrar de Deus o retorno. Amém, pessoal? Então veja que dízimos e ofertas, você que está afastada, você pensa que está nos prejudicando. Você pensa que, eu não indo na igreja, eles vão sentir falta de mim. Não vamos não, desculpa lá, não vamos não. Eu não vou, eu vou correr atrás daqueles que querem. Se você não quer, paciência, você sabe da verdade, cabe a você tomar atitude. Jesus disse para Pedro, olha, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Porque falhando a fé, desfalecendo a fé, quebra-se a sua aliança com Deus. Quebra-se o seu relacionamento com Deus, que foi o que aconteceu lá atrás no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Eles foram expulsos da presença de Deus. E Jesus então diz, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro estava lado a lado com Jesus, junto com Jesus. Vai para lá, vem para cá. Ele estava junto, sim ou não? Até andou sobre as águas quando Jesus o chamou. Quando Jesus disse, que dizem os homens a meu respeito? Pedro disse, tu és o Filho de Deus vivo. Jesus disse, muito bem, não foi carne nem sangue, não foi o conhecimento desse mundo que te ensinou isso, que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Pedro estufou o peito e era o melhor entre os demais. Mas logo em seguida, Jesus diz para Pedro e para os demais, olha, o Filho do Homem vai para Jerusalém, lá vai ser preso, condenado e vai ser morto. Não, Senhor. Pedro, não, Senhor, não deixa isso acontecer. Arreda de mim, Satanás.
que tipo de Pedro era. Ora, era aquele que recebera a revelação, ora, aquele que dava um conselho diabólico. Não te faça isso, não vá para lá. Arreda Satanás. Veja só o espírito de Pedro. Então Jesus diz, quando te converteres, você está comigo, você cura o enfermo, você liberta as pessoas, você faz a obra, você faz o que eu mando. 3 anos e meio vivendo com Jesus, mas não era convertido. E não somente ele, mas todos os demais. Porque quando Jesus foi preso, todos abandonaram Jesus. Todos. Por quê? Porque lhes faltava o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você é vazio, você não se converteu. Você pode ser aquela pessoa convencida, que dá até a oferta, dá o dízimo, é fiel na igreja, é obreiro, é levita, é pastor, é bispo, é esposa de pastor, é esposa do bispo, mas não é convertido, é convencido. O que acontece quando vêm as tribulações? O que acontece quando tem que passar pelo o fogo, o crivo do batismo com fogo? O que acontece? Os convencidos derretem, caem fora. Fui injustiçada. O pastor passou, não falou comigo. Isso e aqui. Mimimi. No reino de Deus não tem mimimi. É sim, sim, não, não. Não tem esse negócio não. Ou você é ou você não é. Se você é convertido, você passa pelo fogo e permanece. Foi o caso, por exemplo, de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram jogados, jogados no fogo, e o Daniel foi jogado entre os leões, mas se mantiveram fiéis. Então, não espere flores deste mundo, não espere louvores deste mundo, não espere que este mundo venha estender tapete vermelho para você passar todo imponente. Você vai ser perseguido, caluniado, você vai ser provado. E aí, o que diz a palavra sobre provado? Deus falou para os filhos de Israel, o povo de Israel. Deuteronômio 8:2, coloca esse versículo aí. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para quê? Te humilhar. E para quê? Te provar. E para quê? Para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Mas, ô bispo, Deus precisa provar a gente para saber? Não, claro que não. Mas para você saber quem é você diante dele. Ele quer saber Ele quer que eu mostre, prove para ele o que ele já sabe. Então, quando vem as provas, as tribulações, as lutas, o inferno, quando vem o ódio, quando vem o abandono, a tristeza, quando vem as doenças, as enfermidades, a moléstia, o mundo inteiro se volta contra você, no meio dos leões, você está sozinho. Deus está vendo qual será a sua reação. É verdade. Quando eu estava na prisão, o sujeito lá, a autoridade, chegou para mim, ó, Edir,
Pode ir embora, rapaz. Pode ir embora. Pode fugir. Não, deixa vocês sozinhos. Eu virei para Esther. Pô, Esther, vamos embora. Eu quero fugir. Eu queria fugir. Porque eu estava num aperto desgraçado. Eu preferia apanhar do papai do que ser colocado de castigo. Eu odeio a prisão. Para mim sempre foi um inferno. Você ser obrigado a ficar ali. Eu prefiro apanhar. Preferia apanhar. Talvez você tenha o mesmo sentimento. Sim ou não? Quem é que está aqui, ó bicho? Eu prefiro apanhar do que ser preso. Claro. Então quando o diabo vem e oferece, não, pode fugir. Graças a Deus a Esther estava comigo. Ela disse, Edi, não faça isso. Ela teve visão, ela teve entendimento, ela foi inteligente, ela foi sábia. Ela não fala muito, a Esther não fala muito, mas quando ela fala, vai na jugular. Tá bom. E eu fiquei. Meus caros, quando vem a tribulação, a gente quer fugir. Eu disse para ela, eu queria ser igual aquele cachorro vadio lá, faminto, todo cheio de pereba, mas não queria ser o que eu sou, não queria ser eu queria fugir. Eu fui covarde muitas vezes, confesso isso para você, mas nunca eu desisti do meu Senhor. Eu nunca quis fugir da presença dEle, porque eu temia pela minha alma. Eu temia pela minha alma. E esse temor para com a perda, a provável perda da minha alma, eu tinha temor para com Deus. O temor que você tem para com Deus é o temor que você tem para com a sua própria alma. O temor que você tem para com a sua alma de perder a sua salvação, o temor que você carrega para não perder a sua salvação, esse é o temor que você tem para com Deus. Isso eu sempre tive. Mas as tribulações são para provar a nossa fé. Jesus foi levado para o deserto por quem? Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado? Foi o próprio Deus, o Espírito Santo. E ele tinha o Espírito Santo. E sabendo que ia passar pelo que passou, ele entrou no jejum. Ele martirizou a sua carne para manter-se no Espírito. E ele venceu Satanás. Venceu Satanás, venceu o diabo. Ele venceu a fome. Ele venceu a tentação. Ele venceu a oferta que o diabo ofereceu. Olha, o diabo pegou Jesus como estou pegando esse copo. Pegou Jesus e o levou aonde? Para um alto monte. E lá, por um momento de tempo, preste atenção, por um momento de tempo, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E ele disse para Jesus, olha, tudo isso é meu, e eu te darei se me prostrado me adorares. Por um momento de tempo. Por um momento de tempo, o diabo faz isso com você, faz comigo, faz com os pastores, os bispos. Olha, quando vem alguém, poxa, bispo, arrebentou, e o senhor arrebentou. Amarrado. Aquele que elogia o próximo, arma-lhe uma cilada. Então aquele elogio é para que o coração da gente se encha, de forma que a gente estufa o peito.
levanta o nariz, levanta o ego. O mundo quer a glória. Quem é desse mundo quer a glória, quer o louvor, quer aplausos, quer ser elogiado, quer ser considerado. Aqui, ó, desculpa lá, mas eu dou mesmo com vontade. Aqui, ó, para o mundo, para o diabo e para quem estiver pensando em fazer isso comigo, dar uma banana. Você é tentado com isso também. Você também é tentado com isso, sabia? Esses artistas, esses influenciadores, aqueles que recebem cliques na internet, lá na sua rede social, enche o peito. Sim ou não? Sim ou não? Se você receber isso, pode ter certeza que essa glória é do diabo. E se você receber essa glória, vem bichada, vai bichar você vai ficar podre. E Deus falou para o seu povo: olha, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no teu coração, para que ele, a pessoa, ou o povo de Israel, soubesse o que havia dentro do coração dele, se guardaria ou não os mandamentos de Deus. Você entendeu? Você entendeu? Você compreendeu? Essa mensagem com certeza fica na rede social da igreja. No Univer você pode assistir a hora que você quiser, para você recapitular, procurar entender mais o plano de Deus para a sua vida e o plano de Satanás também. E cabe a você escolher. Se você escolher pelo coração, você vai se arrebentar. Se você escolher pela sua cabeça, pelo Espírito, você vai arrebentar. Amém, pessoal? Ou você vai arrebentar, ou você vai se arrebentar. Depende de cada cabeça. Amém? Então, agora mesmo, nesse momento, você que se encontra afastada, talvez você esteja conosco aqui, mas talvez esteja justamente como esse casal falou. Ela dizia: eu olhava com crítica, os outros, obreira, 16 anos obreira, olhava com crítica e censurava e etc. E o rapaz disse: eu já não orava tanto, já não era tão presente. Pouco a pouco vai derretendo. É isso que acontece. Talvez você esteja derretendo. Pouco a pouco você está derretendo. Os problemas, as tribulações, o fogo, o ódio, a perseguição que você tem recebido ou sendo atingido nesse mundo, seja lá o que for, ou injustiça dentro da igreja, ou uma obreira não fala com você, criticou você, você fez nariz, você torceu o nariz e ficou com raiva dela. Tudo isso é obra de Satanás para afastar a sua alma de Deus. Mas você quer salvar a sua alma. Se você quiser a nossa ajuda, eu estou pronto aqui para te ajudar. Porque se você não for salvo, obreira e obreiro, se você não for salvo, pastor, bispo, esposa de pastor, esposa de bispo, você não vale nada para a obra de Deus. Sim ou não? Nada, zero. O que você vai dar para aqueles que estão perdidos, se você está perdida também? Se você está nessa situação: eu quero voltar, bispo, é o que eu mais desejo, eu tenho saudade. Pois é, o Espírito Santo que está falando com você, que está fazendo você ter saudades dele. Então venha para o altar. Você que quer, venha agora, em nome do Senhor Jesus. Quero voltar ao início de tudo. Ao início de tudo.
atenção, por favor, olhe para mim. A fé, o relacionamento que Deus quer ter com você, não é no coração, é aqui, é na cabeça. Ele fala. E onde estão os ouvidos? Onde estão os ouvidos? Na cabeça, não está no peito. Ele fala aqui. O arrependimento não é um sentimento como de remorso. Realmente, eu estou sentindo remorso. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento é diferente. Judas, ele não se arrependeu, mas ele sentiu remorso. Sabia disso? Judas teve remorso, mas não se arrependeu. Arrependimento é atitude da cabeça, não é um sentimento do coração. Então, na cabeça a gente decide, eu digo não àquilo que o diabo oferece, ou sim o que o diabo oferece. Tudo é aqui, na cabeça. Então você tem que decidir agora. Se você quer mesmo se arrepender, e Deus te dá esse poder aí agora, para se arrepender, você vai decidir na sua cabeça: nunca mais vou ser a mesma pessoa, a partir de agora. Eu vou dar uma guinada de 180 graus. Amém? Em outras palavras, eu estava caminhando no sentido norte, agora vou dar uma guinada de 180 graus. Vou no sentido de quê? Para onde? Para onde? Para o sul. É isso que é arrependimento. Arrependimento é uma decisão. Eu errei, eu falhei. Não fica acusando ninguém porque você caiu ou porque você foi prejudicada. Não faça isso. Cuide de você. Amém? Você tem que cuidar de você. Primeiro você, depois os outros. Amém? Amém. E eu falo isso porque é assim que eu ajo. Se eu quero manter a minha fé em Deus, desculpa, primeiro eu, depois vocês. Porque se eu não estiver bem com Ele, eu vou estar bem com vocês? O que me valerá ter vocês? Nada. Entendeu? Então olhe para você. É a sua alma que está em jogo. Não é a alma da pessoa que fez mal a você. É a sua alma. Você fica com mágoa dele. Prejudicou, fez isso, fez aquilo. Nada disso. Você cuida da sua alma e deixa ela com Deus, entrega na mão de Deus. Deus, tem misericórdia dela, perdoa. E o perdão também não é sentimento, é você querer o bem da pessoa que fez mal a você. É isso que é arrependimento. Amém? Isso é arrependimento. Você toma decisões. Você não vai torcer o seu coração e gostar de uma pessoa que fez mal a você. Como que você vai torcer o seu coração para que goste daquela pessoa? Você consegue? Nem eu. Mas eu não tenho nada a ver com o meu coração. Eu tenho a ver com o que Deus fala. Perdoai, amai o vosso semelhante, orai pelos que vos perseguem. Amém. Fazei o bem ao vosso inimigo. Amém. Essa é a atitude verdadeira daquele que tem o Espírito Santo, ou quer o Espírito Santo. Ela ora pelos seus perseguidores, independentemente se ela sente bem ou se ela sente mal.
não interessa. Deixa o coração gritar e se revoltar com você, dizendo, não, eu não perdoo. Não interessa se você perdoa ou não, o coração danado, miserável. Você é egoísta, você é porco, você é cruel, você é enganador. Esse é o coração. Eu não vou dar ouvidos ao meu coração, vou dar ouvido ao que Deus fala. Deus é o quê? Palavra, não é palavra? É palavra, não é? E onde que a gente centraliza a palavra? No coração ou na cabeça? Quando você vai numa faculdade, você usa o coração ou a cabeça? Amém? Entendeu? Então, use a sua inteligência. É a sua alma que está em jogo. Então, se você tem que perdoar, perdoe. Como? Ó Deus, eu oro pelo fulano, pelo Beltrano. Se o coração grita, não, eu não perdoo, mas na sua cabeça, eu quero, eu perdoo. Pronto, acabou. Você quer o bem daquela pessoa. Isso é perdoar. Amém? A mesma coisa. O arrependimento não é você sentir pena de si mesmo, nem querer pena dos outros, não. Ou pena que os outros tenham pena de você. Mas é uma decisão sua pessoal de começar de novo agora, a partir de agora. Amém? Está claro para você? Eu estou conscientizando você, para você dirigir a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Porque o coração, ele não perdoa, o coração quer vingança, o coração é desgraçadamente corrupto e cruel. Nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus que é na nossa cabeça, usando a cabeça para entendê-la. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, olha para mim, não precisa fechar os olhos, colocar a mão no coração e querer, não, você não vai sentir nada. Você já decidiu, não se decidiu? Você já decidiu mudar? Então, em nome do Senhor Jesus, Deus é com vocês. Vocês já estão livres do passado. Não interessa o que você fez ou deixou de fazer de bom. Não importa o que você foi, o que você fez. Jesus aceita você do jeito que você está. E Ele perdoa você. Eu perdoo você. Amém? Eu perdoo você. Mas bicho, quem é o senhor para perdoar? Bem, eu sou a pessoa que também fico magoado. Então eu perdoo. Eu fico magoado de você ficar triste ou de ser afastado. Se eu perdoo, eu pergunto de Deus. O que você acha que Deus faz? Se eu que sou homem, covarde, miserável, sou assim, eu perdoo. Imagine Deus, imagine Jesus. E você vai ver isso agora. Você vai ver isso aqui agora. Amém? Preste atenção. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Só feche os seus olhos e pense no perdão de Jesus. Ele te perdoou tanto que neste momento Ele te dá a paz. Receba a paz. Essa paz que você recebe agora é sinal de que você foi perdoado. Você está perdoado, meu caro. Vai arrebentar. Você foi perdoado. Você acabou o seu passado. Você é outra pessoa agora. E mais, quando a gente é perdoado, quando a gente comete um crime e é perdoado pelo juiz, pronto. O que acontece? Alegria, gozo, porque você foi perdoada do seu crime. Você foi perdoada. Então receba o gozo, a paz. Em seguida vem o gozo, a alegria. Receba esse gozo aí agora.
Receba esse gozo aí agora e pode sorrir à vontade. Se você tiver crise de sorriso, de riso, é o Espírito Santo que está fazendo isso. Pode rir à vontade. Receba o gozo do Senhor. Isso mostra que Deus é contigo, que o Espírito de Deus recebeu você de volta. Aleluia, 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 aleluia. E você também, que está com vergonha de vir aqui na frente, você não quer se expor, você tem medo, ou você está em casa, onde quer que você esteja, em casa, no presídio, no hospital, no sanatório, na rua, debaixo de um viaduto, onde quer que haja alguém que participe desta reunião, agora mesmo receba o perdão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com o perdão vem a paz. Receba a paz agora, e com a paz a alegria, o gozo do Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os que creem digam amém. Graças a Deus. Paz gloriosa